Outro dia eu recebi a ligação do Cláudio dos Santos, que é vendedor e mora em Uberaba. Ele me contou que por 2 vezes um dos lados do rosto simplesmente parou, não mexia mais. Um susto que atrapalhou a qualidade de vida dele. Piscar os olhos, franzir a testa, movimentos espontâneos, mas que durante quase 4 meses Cláudio teve dificuldade para fazer. Por 2 vezes ele teve paralisia facial. O olho não fecha, ele fica ressecado, você sempre tem que estar lubrificando, procurar usar tampão para quem fica muito na área externa, proteger do sol também, porque a retina fica exposta. E com relação a simplesmente falar, você não consegue falar direito. Então, para você ser compreendido, né, é mais difícil. Para você se alimentar, também é mais difícil, porque você não coordena bem a mastigação. O tratamento durou 4 meses. O vendedor tomou medicamento à base de corticoides, fez fisioterapia e acupuntura. E antes de descobrir o que levou à paralisia, viveu momentos de angústia por causa de casos de ataque do coração na família. A paralisia facial tem várias causas. As mais comuns são o famoso choque térmico e o derrame cerebral. Mas no caso do Cláudio, a perda dos movimentos no rosto foi provocada por uma situação de estresse no trabalho e uma profunda ansiedade na vida pessoal. Como o nosso corpo ele tem sempre uma válvula de escape, a minha foi essa. Poderia ter sido outra. Cláudio conta que era uma pessoa que guardava para si as tristezas e chateações do dia a dia. Mas depois de ter passado pelo problema, agora tenta barrar sentimentos que possam fazer mal e escolher um caminho que só depende dele. Ser uma pessoa mais tranquila, procurar o equilíbrio, né? Como eu lido com pessoas, eu tenho que procurar não absorver as coisas negativas do trabalho, para procurar se estressar menos e para não ter esses problemas. Com um sorriso no rosto, né? Buscar felicidade sempre. O Cláudio descobriu, né, nesse processo de tratamento, que outras pessoas também passaram pela mesma situação. Será que a gente também pode, de repente, acordar um dia e perceber que o rosto paralisou de um lado? Para saber disso, eu convidei o neurologista Facundo Burgos Ruiz Júnior para conversar com a gente aqui hoje. Facundo, a história dele me chamou muito a atenção, né? Ele me ligou, falou, Mônica, parou, eu levei um maior susto. E ele ficou preocupado porque na família dele há casos de pessoas com problemas de coração. O que caracteriza a paralisia facial? Bom, o nervo facial é o nervo que é responsável pelas emoções, tá? Por a gente mostrar as emoções, não é pelas emoções, é por mostrar as emoções. Então, qualquer expressão facial nossa é realizada por ele. Ele, na verdade, não participa da mastigação, que é um outro nervo que está afetado na mastigação. Mas ele altera a forma como a gente tem a percepção dessa mastigação, por isso que às vezes ele sentiu dessa forma. Ele falou, no caso, o estresse, né? É comum o estresse aí? O estresse, ele ajudaria a diminuir a imunidade e a reativar um vírus latente que nós temos no corpo, que está esperando qualquer oportunidade para se manifestar. Então, no caso, o estresse ou o choque térmico, eles participariam dessa maneira. Mas na grande maioria dos pacientes, ele acontece de forma idiopática, ou seja, sem uma causa bem explicada. Sem razão alguma, né? E isso causa, assim, de certa forma, uma certa preocupação nas pessoas, porque vem aquela ideia, estou tendo um AVC. O principal motivo que leva alguém com uma paralisia facial no consultório de um médico é porque ele tem essa sensação. Isso já é passado em toda a mídia, hoje o conhecimento está um pouquinho mais disseminado, então todo mundo que começa com a paralisia facial tem essa sensação. Será que eu estou tendo um derrame? Existe como diferenciar rapidamente. O ideal, lógico, você deve procurar o médico, mas tem como, através de um exame clínico simples, você perceber se isso é uma paralisia facial ou não. E como? Tá? É pela elevação da testa. É uma coisa sutil, mas se a elevação da testa do mesmo lado, ela ainda está presente de alguma forma, é mais provável que seja central, ou seja um derrame. Se for uma paralisia completa, é mais provável que seja periférica. Uma outra coisa que pode ajudar é que o mesmo lado onde está ocorrendo a paralisia facial, geralmente o braço também está mais fraco. Então, nesse caso, você consegue ter esse tipo de diferenciação.
Mas aí o bacana é procurar um médico também para tirar todas as dúvidas. O mais cedo possível, você fica mais calmo. Eu recebi a pergunta da Kátia de Pitangui. Kátia, um abraço para você. Ela tem 25 anos e teve paralisia há 4 meses. Já nem é tão perceptível, ela conta. Só quando tira alguma foto que dá diferença um pouco. Um olho fica menor que o outro. Ela quer saber se tem chances aí de se repetir. Tem. Na verdade, existe. É uma chance muito pequena. Estatisticamente, 2 a 3 pessoas em cada 5 mil por ano vão ter uma paralisia facial. De cada 100 pessoas que têm uma paralisia facial, só uma volta a reincidir. Nessa, geralmente tem alguma doença de base, uma diabetes, um déficit de imunidade ou alguma outra causa de neuropatia. Mas, via de regra, ela não repete. Eu acho que ela não precisa ficar tão preocupada. Preocupada assim, viu, Kátia? Agora, a Marisa, lá de Divinópolis, no Centro-Oeste, ela quer saber, shiatsu pode ajudar, fisioterapia pode ajudar, acupuntura pode ajudar. Qual que é a forma de tratar esses casos de paralisia facial, Facundo? Shiatsu, eu não tenho nenhuma experiência para poder te falar alguma coisa. Fisioterapia definitivamente ajuda, só tem que ter um certo cuidado com a eletroestimulação precoce, não deve ser realizada. Qual outra coisa? Acupuntura. Acupuntura. Existem evidências que a acupuntura ajuda bastante a melhorar também. O Cláudio faz, inclusive. Isso, existe evidência que a acupuntura ajuda bastante nesse sentido. Agora, não está definitivamente provado. O shiatsu, realmente, eu não tenho como te falar se funciona ou não tenho experiência nenhuma com ele. O tratamento, hoje em dia, basicamente é corticoide, se você conseguir na fase inicial. O que eu chamo de fase inicial? Nos primeiros 3 dias. Existem dúvidas hoje em dia no meio médico se o uso de um antiviral pode ou não ajudar. Na dúvida eu trato, mas assim, não existe um consenso na literatura se um antiviral, um tipo de antibiótico para vírus pode funcionar, pode ajudar na paralisia facial também. O corticoide já está relativamente estabelecido que o uso precoce ajuda. E por quanto tempo dura isso, esse tratamento? Pouquinho tempo, 5 a 10 dias. É um tratamento curto. E volta? A pessoa... Vou te dar estatística. Vamos eu não lá, posso falar o dado para essa pessoa em si. Mas em torno de 85% das pessoas que têm a paralisia facial recuperam tudo ou quase tudo em 3 meses. Em torno de 10% recuperam quase tudo em 2 anos. E 3 a 5% não recuperam muita coisa. Assim, é uma coisa extremamente comum. Se você lembrar, o Ayrton Senna, um ano antes do acidente, ele teve uma paralisia facial que foi bem severa e recuperou quase que totalmente. Né? Não é uma coisa extremamente complicada. Eu achei bacana o Cláudio mandar para a gente ficar atento a isso, identificar como você nos ensinou aqui e procurar logo o tratamento. No caso, se a gente tiver o nosso sistema imunológico fortalecido, dá uma barrada nisso? Definitivamente. Quer dizer, cuidar da saúde mesmo. Lembra, a causa mais comum é a reativação de um vírus que praticamente toda a população tem. Assim, todos nós temos esse vírus latente, adormecido no nosso organismo. Quando você cai a imunidade, existe a chance desse vírus reativar e provocar paralisia facial. Então, a melhora da imunidade, por consequência, gera uma melhora, dificulta a possibilidade de acontecer essa paralisia facial. E em relação a isso também, como o Cláudio tem feito, né? Procura aí manter a calma e controlar as emoções. A gente até deu a dica da meditação aqui, né, Facundo? Exatamente. Facundo, excelente. Eu quero te agradecer muito aqui pela sua participação no Bem Viver mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? E esclarecendo pra gente o tema sugerido aí pelo Cláudio, né, que falou sobre, que nos sugeriu o tema paralisia facial. Eu conversei com o Facundo Ruiz Júnior, neurologista. Bom fim de semana.